Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ontem nós vimos a primeira parte da mensagem, não é da parte da mensagem. Nós vimos a primeira parte do item 7, utilidade providencial da fortuna. Então, esse item 7 nos é trazido por Kardec em cima dos itens anteriores que foram extraídos do Novo Testamento. Então, vejamos que no item 7... nós vimos aqui até metade, porque realmente é um item grande. Vamos pegar aqui o último parágrafo que vimos ontem para darmos continuidade ao pensamento do nosso codificador Allan Kardec. Então, item 7, segunda parte desse item, que tem o título de Utilidade Providencial da Fortuna, e ontem nós vimos a parte final que dizia, da primeira parte, né? Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas os homens que dela abusam, ou seja, dos homens que abusam do recurso do dinheiro, da fortuna, como abusa de todos os dons de Deus, quer dizer, não apenas do dinheiro, mas de todos os dons. Como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, torna o homem pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, sim, onde a imperfeição ainda domina o coração humano. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, né, se nós não pudéssemos tirar nada de bom, se estivéssemos condenados a cair diante da riqueza, Deus não teria colocado a riqueza sobre a terra. Cabe ao homem dela tirar o bem, tirar da riqueza o bem, usando bem esta riqueza, não é claro? Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradição, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, a inteligência faz com que as pessoas se alimentem bem, e aí, não é? A gente sabe o quanto que a boa alimentação é importante para um cérebro saudável. Frequente boas escolas, possa pagar as melhores escolas, os melhores livros, os melhores professores. E isso, não é, faz com que a inteligência possa se desenvolver muito melhor do que no estado de penúria. E vejamos então a continuação que Kardec nos traz hoje. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo terrestre. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Por incrível que pareça, ainda existe muito lugar deserto. E aqui, Allan Kardec nos diz que há como comportar, mas comportar bem, sem miséria. Porque hoje nós temos uma população gigante, muito mais que no tempo de Kardec. No entanto, sabemos que 11% da população terrestre passa fome, não é? Para alimentar essa população, vamos dizer, não é, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora daquela região. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. Sim, porque existem lugares em que as pessoas estão vivendo e que têm muito poucos recursos para alimentar a sua população. Para as tornar mais fáceis,
essas relações de povo a povo. É preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Olha que interessante, não é? Isso lá em 1864, que é o ano de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto já avançamos na comunicação entre os povos. Ele aqui já destaca a importância de tornar as comunicações mais rápidas. Hoje se dá no piscar de olhos, literalmente falando. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve que tirar materiais até das entranhas da terra e de procurar melhorar as comunicações entre os povos. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los lhe fora preciso recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência, a inteligência do homem. Tem um ditado que diz que a necessidade é que faz o sapo pular, também é a necessidade que faz a inteligência do homem aumentar, porque ele tem que, então, ativar a sua inteligência para resolver os problemas e os desafios. E isso faz com que a nossa inteligência, como espécie humana, aumente, não é? E olha que nesse tempo nós tínhamos o quê? O telégrafo e o correio como forma de comunicação. E o telégrafo já era algo bem avançado para esta época. Então, a atividade necessitada por esses mesmos trabalhos, né, da comunicação, de aumentar os meios de comunicação entre os homens, a estrada de ferro, não é? Porque também levar com mais rapidez os próprios cartas, documentos e providências que devem ser pessoas profissionais, também é importante. Naquela época, o navio a vapor, o trem a vapor. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência, a inteligência humana. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, assim somos nós, não é? O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, conclui Kardec, sendo o primeiro meio de execução. Sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Então, a inteligência. E as riquezas ajudam a promover vamos dizer assim, o incremento da inteligência humana, porque o homem pode investir mais em pesquisas e meios de melhorar as condições da sociedade. Então, repetindo aqui a conclusão de Kardec, a riqueza sendo o primeiro meio de execução, é o que provê tudo, não é? Sem ela, não há mais grandes trabalhos, porque não tem o que custeie, não mais atividades, nem estímulo, nem pesquisa, pois, com razão, considerado um elemento de progresso, sem dúvida alguma. Agora ele vai falar com questão a desigualdade das riquezas. Primeiro ele fala da utilidade providencial e agora ele vai falar sobre a desigualdade, que é alguma coisa que ainda hoje se mostra como uma realidade, infelizmente. Então vejamos lá o item 8, Kardec nos traz. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. Então muito bem. Então vemos grandes desigualdades de acúmulo de recursos materiais, amoedados, não é? E pensamos, quanta injustiça, aquele tem tanto e aquele não tem, nesta encarnação. Pode ser que na encarnação anterior ou na futura seja exatamente o contrário. Então, riqueza e pobreza
são provas e nós passamos por todo tipo de provas. Então, em algum momento nas nossas existências, passaremos pela provação da pobreza. Em algum momento da nossa vida espiritual, passaremos numa encarnação também vivendo a prova da riqueza. Então, é isto aqui que Kardec nos diz. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que, se procurem, vão resolver se não se considera senão a vida atual, porque se formos ver na vida maior, que encadeia várias existências, vemos que não há desigualdade, já que vivemos todas essas experiências em várias existências. Ele continua: a primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, não são igualmente ativos, não são igualmente laboriosos, ou seja, trabalhadores para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Então, com relação à riqueza, ele destaca que é preciso adquirir a riqueza. Esse é o ponto 1. Mas também é preciso saber manter a riqueza. Esse é o ponto 2. Para conquistar a riqueza, é preciso inteligência, atividade e disposição para o trabalho. Para manter a riqueza, é preciso moderação e previdência. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida, então se pegarmos 1 milhão, dividirmos 100 mil entre 10 pessoas, então a riqueza igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, assim ele fala aqui se fosse no mundo todo, não é? Que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo. Bom, isso se fosse no mundo todo daria pouco, mas mesmo que não fosse pouco, mesmo que fosse, como dissemos aqui, 100 mil para 10 ou 10 mil para 100, e assim, se temos um determinado valor, quanto mais pessoas, menos. Então vamos repartindo até chegarmos a R$100 na mão de cada um. R$100 na mão de cada um. E aí, parte-se daí. Nós temos a população, cada um recebe R$100 de todos os recursos do mundo. Vamos pensar dessa forma. Quanto tempo ia levar para alguns ficarem sem nada, para outros ficarem devendo e para outros acumularem riqueza? E nós não estamos nem falando de questões ilícitas, não estamos falando que um vai roubar o outro, não. Estamos usando apenas aqui os recursos que Kardec nos diz, porque um é mais diligente, trabalhador, inteligente e ativo. E enquanto que vão promovendo ações, porque estão lá trabalhando, investindo o seu dinheiro, enquanto que outros simplesmente pegam os 100, gastam imprevidentemente, não sabem conservar, porque não são previdentes nem são moderados. Tem 100, puf, não tem nada. Amanhã começa a pedir emprestado para o outro e daqui a pouco está devendo. O outro emprestou a juros mínimos, juros de caderneta de poupança, mas são juros. Né? E aí, é assim que os bancos foram formados no mundo, assim que eles surgiram. E Kardec continua dizendo: supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, porque todo mundo ficaria com tão pouco que não haveria o acúmulo na mão de ninguém para promover grandes obras. Quem constrói a ponte? Não tem dinheiro para construir ponte. Não tem dinheiro para grandes obras. Ia viver todo mundo sempre só de quê? De
agrícola, de ter a sua plantaçãozinha, porque o que temos é só isso. 100 que vira 99, que vira 101, mas não há um acúmulo de riquezas que faça progredir a humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um necessário, né, esse recurso material, desse a cada um necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas. Qual é o aguilhão? Da necessidade. Precisamos expandir, então o que precisamos expandir? Então vamos lançar os navios ao mar. As grandes... Mas quanto custa? Quanto custou a Espanha e a Portugal lançar os navios ao mar para descobrir a América, para descobrir o Brasil? Quanto custou? Muito, muito, muito dinheiro. Não haveria mais o aguilhão que compete às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, sim, porque é Deus que permite a concentração da riqueza, não é? Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Então, ainda no nosso mundo é necessário que haja essa concentração de riquezas para promover benfeitorias de grande vulto, vamos dizer assim, para o bem-estar da humanidade. Inteligência, atividade, diligência, né, operosidade, disposição para o trabalho. E sabemos disso, não é? Para pagar nossas contas, para podermos conseguirmos o que achamos importante na nossa vida em termos de bens materiais, mas depois de conquistar é preciso saber manter. Se sairmos gastando, não vamos ter segurança para um futuro. Então também essa saber manter, saber cuidar dos bens depois de conquistá-los, isso é importante. A gente sempre pensa assim, não, vou trabalhar bastante para ter uma velhice, que eu possa, né, ter segurança. Então, dentro mesmo aqui do que ele nos diz. Amanhã vamos dar continuidade a esse item 8, que também não vamos poder terminar hoje porque é um pouquinho grande. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Que Jesus nos abençoe a todos. Até amanhã. Muita paz.